Meus irmãos, eu venho lhes trazer uma mensagem, novamente de Orion, de onde estamos nos apoiando muito nesse momento, com as nossas interferências eletromagnéticas, em conexão com a sua energia gaiana, dos primórdios de sua origem humana. Estamos fazendo todo este processo para que todos possam ter o seu DNA alterado no devido momento. Será como abrir uma porta com uma nova chave. Abrir uma nova porta para uma luz mais expandida, para um novo futuro que vocês ainda não conseguem notar e que já existe dentro de vocês. Haverá muitas alterações físicas no momento devido, muitas interferências eletromagnéticas, porém estas vindas da luz, como espelhos a intensificar mais ainda a luz do Sol. É esse o processo que fazemos aqui, principalmente em relação aos flashes solares que estão ocorrendo, com muitos que estão despertando, porque este é o momento para muitos despertarem, principalmente no ano que dizem aqui, ainda que seja falso, mas muita movimentação irá ocorrer no que vocês chamam de 2024. Porque nesse ano, como eu posso chamar aqui, vocês verão muitas coisas mudarem, ou melhor, vocês verão muitas coisas como já são. A realidade prima, a primeira existência, a verdadeira liberdade humana, aquela que vocês não conhecem. Só dentro de vocês está tudo isso em segredo, para que ninguém mais possa acessar, para que sua mente inferior, egóica, não possa acessar algo tão profundo desta forma. Primeiro motivo, porque iria enlouquecer. Segundo motivo, porque iria deixar tantas informações maiores, vindas do alto, nas mãos novamente de seres das trevas. E nós não queremos isso. Por isso ocorre este processo de esquecimento aqui na Terra. E é por isso que chaves são guardadas dentro de vocês, para que todos possam acessar por meio de sua própria ancestralidade, por meio do que vocês são de verdade. Não do que outros lhes disseram para ser, mas sendo vocês mesmos é que encontrarão a real chave, porque muitas chaves foram clonadas ou feitas para imitar a chave primária, mas elas não são a chave primária. Elas não têm o mesmo poder desta chave. Eu chamo por chave aqui para que vocês possam entender melhor, porque é a melhor palavra que eu posso referir a este fenômeno. Como destrancar uma porta e você finalmente poder abri-la. E é neste momento que os seus corpos irão poder volitar, irão poder se abençoar na graça do Pai, em um plano nunca antes existente aqui na Terra. Porque as coisas mudam, a vivência muda. Os astros todos estão nos apoiando. Nibiru, junto com a Terra, irá evoluir, e não há quem possa impedir isso. Nibiru está entrando em contato com a Terra para que os dois se unam e alcancem a evolução, como já é pré-estipulado, como deveria ser. As tradições humanas, muitas delas, são meros aprofundamentos do que já é visível em outros orbes, mais evoluídos, mais desenvolvidos em todos os âmbitos. Essa é a maior profundeza
Esse é o maior abismo que podem encontrar nesta galáxia. Este é o início de tudo, como poderiam chamar. Porque é daqui que a luz se conecta. É aqui que a luz cresce e expande. Porque é somente quando há sombras que pode haver luz. E é somente nesta atmosfera densa que a luz pode surgir. Muito vocês não entendem, pelos julgamentos que vocês possuem, por crenças que lhes impuseram a sempre fortalecê-las, e nunca ver algo além delas. Este também foi um método de segurança, para que todos alcançassem a verdade no momento adequado. E este momento adequado está muito próximo. Ao menos, o momento das revelações está ocorrendo, e será muito mais intenso neste período que eu vos disse. Porque luzes maiores acenderão, porque trevas, antes muito lá no abismo, irão se erguer com a sua individualidade, irão se tornar luz, mesmo com o ego que possuem. O ego, ele não se altera aqui na 3D. Vocês só podem enxergar a real beleza da fonte quando largam o ego, quando deixam o ego para trás e aceitam a verdade. E isto é mais requerido ainda nesse momento, onde a transição ocorrerá. Mas neste processo o ego caminhará junto com todos, porque ele é a personalidade de vocês. E não haverá 5D sem integração total do seu ser. E o ego agora, neste momento onde estão, o ego faz parte de vocês. Até que vocês desencarnem e ele se torne luz para a sua essência. Mais uma consciência agregada, mais uma chave a ser usada, mais um código a ser transformado. E quanto mais egos, quanto mais vivências, experiências que um ser, um espírito, uma alma possui, mais poder ele possui de iluminar o caminho, não só para si, mas para todos os outros. E quanto maior este poder de iluminação, maior é a essência que representa este ser. Maior é todo o seu aprendizado, envolvido em toda a sabedoria que este possui. A real essência só será presenciada por todos vocês quando abdicarem do que chamam de valoroso, mas que na verdade confundem com o real valor da vida, da existência. O ego não é o inimigo de vocês. Neste momento ele não é o inimigo de vocês, e nunca foi. Vocês aprenderam a sempre lutarem contra si mesmos, a não aceitarem quem vocês são, o que fazem aqui. A sua personalidade é necessária, mas ela deve andar lado a lado com Deus. E, de pouco em pouco, a evolução é alcançada, dimensão após dimensão. As verdades são ditas mais ainda, mas a verdadeira verdade só será mostrada por inteiro quando as pirâmides revelarem tudo o que existe dentro delas. Quando vocês se abrirem para a verdade e as pirâmides revelarem tudo. E da ponta dessas pirâmides, no topo delas, uma luz brilhar e ligar a terra com os céus. E nos céus, no espaço, no meio das estrelas, um desenho celestial se moldar.
para que todos vocês enxerguem a real essência do seu ser. É neste momento que todos nós estamos apoiando Gaia. É neste momento que Nibiru irá ascensionar, junto com todos da Terra. E vocês verão que Nibiru também não é um inimigo. É um astro a evoluir junto com todos vocês. É um corpo a ser evoluído junto com a Terra. Muito lhes será dito sobre inimigos, mais ainda neste momento. Muitas falsas invasões ocorrerão, em massa nesse agora. E a real virtude que podem guardar para este momento, que podem usar a seu bel prazer, é o respeito, é a aceitação, porque todos aqui têm o seu papel. E não há como rejeitar o outro, a não ser que se rejeite a si mesmo, a não ser que a salvação a si próprio seja negada. E quando isso ocorre, vocês estarão junto com os negativos lá de baixo. Nós não estamos aqui para separar as coisas. Estamos aqui para unir tudo o que existe, seja como for. Estamos aqui para alcançar a evolução e torná-los seres evoluídos. Ou ao menos guiá-los até esse propósito. Mas quem decide isso são todos vocês. E não há uma sentença para o inferno para aqueles que não aceitarem a própria luz. Será doloroso. Será transformador. Porque a verdade poderá doer para aqueles que já estão totalmente ligados à Matrix, para aqueles que já estão totalmente manipulados. E as cápsulas onde vocês se encontram, o seu corpo de verdade se encontra, serão tiradas do lugar onde estão, serão tiradas da nave, daqueles trevosos que nos forçam a reencarnar a todo momento, quando não mais precisariam disso. A reencarnação por si só não é uma nova experiência. Ela é uma repetição do que já foi vivido. É um ego repetido, um ego clonado. Quanto mais se reencarna, menor as probabilidades de salvação, porque mais longe vocês se mantêm de quem vocês eram primeiro, no meio de tantas repetições, no meio de tantos sistemas acionados com o mesmo parâmetro, com o mesmo padrão. A luz só será alcançada quando vocês se conectarem totalmente com a sua verdadeira ancestralidade. A ancestralidade que representa vocês como um todo. A ancestralidade que nos molda como um ser vivo. Vocês não precisariam de reencarnação. Muito menos aqui. Quanto mais reencarnação, menor a chance de salvação. E quanto menor a chance de salvação, menor a luz se faz, e mais difícil se faz alcançá-la novamente. Mas isso foi necessário. Todas essas experiências até o fim do túnel, até descobrirem que era o mesmo túnel. Eram as mesmas partes se repetindo a todo momento até o final. Até todos vocês finalmente alcançarem a luz. Até todos vocês finalmente alcançarem quem são de verdade. Alcançarem o que chamam de Nirvana aqui. Mas ele é só a primeira fase. A primeira fase de muitas.
mas ele é a maior chave para sair do penhasco onde estão, para escalarem novamente, sem esforço do ego, mas mera aceitação. É somente isso de que precisam nesse momento, a aceitação. Nós faremos o trabalho de nos guiar, de nos trazer a luz, de nos trazer a verdade. Vocês escolhem como utilizam isso. A fonte divina não é a mesma fonte de preocupação que possuem. A fonte divina não é a mesma fonte de sofrimento que possuem. A fonte divina não é a mesma fonte de racionalidade que possuem. A racionalidade, como dizem ser, mas que não é nada racional. A razão, a emoção e o sentimento andam juntos. Aqui tudo está separado, e as peças não se encontram ainda. Mas haverá o dia em que a iluminação total chegará para aqueles que realmente aceitaram a luz. E todos aqueles que ainda não aceitaram, ou não aceitarem futuramente, ainda irão alcançar a luz no momento necessário. Todos experienciam o que devem experienciar. Não há julgamento desta forma humana como vocês veem. O julgamento não é estipulado em preconceitos sobre a própria existência. O julgamento é a própria justiça divina em ação, de verdade, sem nenhuma distorção humana, animal ou vegetal. Este é o processo de simbiose em que se encontram, onde enxergam tudo o que é real como uma mentira. E assim se faz no mundo de hoje. No mundo em que se colocaram repetidas vezes, quando na verdade estão na mesma época de ano há muito tempo. Quando muitos de vocês já se prenderam aqui, mas na verdade a sua essência se encontra em outro lugar. A sua essência se encontra em outra galáxia. A sua verdadeira essência, a sua fonte de vida, já partiu daqui há muito tempo. E esta terra se dividiu até o ponto em que estão hoje, até o abismo em que se encontram hoje. Uma repetição da terra verdadeira. Um clone de Gaia. É disso que vocês se nutrem. Mas como o espaço não existe como vocês imaginam, vocês todos podem acessar a terra verdadeira. Não precisam ser levados por naves, nem por mais ninguém. Basta ser levada por sua própria essência, e vocês estarão numa nova terra, que está em outra galáxia, que está em outro ponto do universo, onde tudo o que está aqui existe de verdade. Porque quem está falando é um espírito de Órion novamente, mas não da Órion, da constelação de Órion como enxergam aqui, mas sim da constelação verdadeira, que se encontra no verdadeiro lugar onde devem encontrar a sua própria luz. Novamente, onde já deveriam estar há muito tempo, mas emergiram aqui. Se encontraram aqui por décadas, depois por milênios. Quando estão em outro lugar, na mesma terra, porém a terra original, onde as repetições não existem, onde o progresso é contínuo e sempre ocorre.
Não há nada que possa o parar. E a simples crença de que é possível pará-lo deixou vocês onde estão agora, nas repetições de ciclos. A própria lua não é assim. A lua verdadeira não é assim. Os ciclos não deveriam se repetir. As estações do ano não deveriam se repetir. Vocês só conhecem isso porque se travaram somente nisso. Não existe somente 4 estações no universo. O universo é muito abrangente para ter somente poucas épocas, como vocês conhecem. O universo é realmente tão vasto que vocês nunca compreenderão a sua longitude, a sua expansão. A alma de vocês está no lugar onde vocês verdadeiramente se encontram. Mas também se liga com este clone aqui, com este fractal. A memória que possuem sobre a Terra talvez já foi algo muito introjetado em vocês, para que vocês pensem ser a casca quando são a essência. Essa Terra já se perdeu há muito tempo. Essa Terra já se encontra longe da luz do Sol. Mas a Terra verdadeira se encontra junto com todos os verdadeiros anciões. Assim são chamados os planetas, como os veem, o espírito deles. A real essência de vocês se liga com o seu coração. O único ponto em que a luz pode alcançar, onde o verdadeiro amor divino pode nos alcançar, aqui neste abismo, onde vocês podem despertar para a real essência do ser e deixarem o ter para aqueles que ainda estão presos nisso. Vocês têm o seu próprio destino, o seu próprio papel a desempenhar, e ele só depende de vocês quererem a liberdade provinda da fonte e não de tentações triviais, a liberdade provinda da paz e não dos vícios, a liberdade verdadeira, onde só o amor pode existir. Assim é o mundo real, onde deveriam se encontrar. Até que as tentações os sucumbiram para bem baixo, para onde estão agora. Até o momento em que Adão e Eva finalmente terão um novo destino, além do que conhecem hoje, onde um novo testamento verdadeiro será escrito, mas não neste mundo, onde vocês todos que estiveram aqui poderão escrever a sua própria história nele, num ponto de vista mais alto, no alto do penhasco, não lá embaixo onde se encontram. Aceitem a verdade e a verdade vos será revelada a todo momento de suas vidas. Basta maior percepção sobre a realidade. Deixem que a realidade adentre todo o seu ser e verão a luz que ela desempenhará dentro de todos os seus órgãos físicos. E você verá o que é sentir
um pouco da fonte que o criou, um pouco do calor de seu pai, e um pouco da luz de sua mãe. A sabedoria verdadeira lhe será revelada, a sabedoria não racional, como entendem aqui muitos de vocês. A fonte não lhes deu a razão como a veem, não lhes deu a separação. É somente a razão que tem esse poder de separar tudo. Mas vocês verão algo muito mais profundo do que isso quando se abrirem para uma nova percepção mais expandida. Porque é neste mesmo mundo que vocês encontram o outro. É nesse mesmo mundo com que vocês se conectam ao verdadeiro. Nas catedrais antigas, que aqui estão enterradas e queimadas por magma no passado, que aqui já estão abaixo de vulcões, estão petrificadas, estão somente na casca, quando no verdadeiro lugar onde vocês todos estão, a vida é abundante. E o lugar onde se encontram agora, a morte é muito mais abundante do que a vida. Encontrais a redenção de todas as trivialidades e verás que Deus abraça todos vocês a todo momento. Basta que relaxem e deixem de controlar tudo, porque o fenômeno da vida não é controlável. Ele é experienciável por direito de todos vocês, porque a fonte se dividiu desta forma para experienciar, não para controlar. Aceitem o que pode ser esquisito. Aceitem o que pode ser estranho aos vossos olhos. E estarão abertos para um novo amanhecer, com muito mais luz e suavidade. Não o calor estarrecedor que vem aqui. Esse é o ponto em que o sol queima, quando na real essência dele, ele apenas os revigora, mas aqui ele os destrói. Quando a consciência plena do fogo foi tão distorcida a ponto de a todo momento ser usada para a destruição dentro de vocês. Tudo foi distorcido aqui, até que vocês finalmente encontrem a luz verdadeira. Até que vocês finalmente aceitem o abraço do pai e o carinho da mãe. Não há o que rejeitar. E num simples pensamento de rejeição, vocês já sonham com o esquisito, e para a fonte, o esquisito se encontra aqui. A loucura se encontra aqui, onde vocês não têm consciência, onde a inconsciência se fez maior, onde as trevas os sucumbiram, e onde a luz foi usada para a destruição. A polaridade é o ponto de equilíbrio, não é o ponto para divisões extremas, mas sim o ponto para a união verdadeira, porque é assim que a fonte é feita. Metade sombra, metade luz. Mas isso também é uma forma de dizer nesse vocabulário que vocês utilizam.
porque o seu verdadeiro ser não se utiliza desta forma de linguagem. Ele se utiliza de vida a todo momento, e percebe a vida em todo lugar que vai. E a cor doce das árvores já são suficiente para ele se inspirar a viver mais ainda, sem reclamações. E onde o próprio vento é usado para que todos possam aprender com ele, a deixar que Deus os guie e a palavra seja dita. E neste ponto de luz onde devem encontrar, onde todos vocês devem acessar uma consciência plena e única, o equilíbrio se fará. E os 4 elementos, como vocês os conhecem, serão usados de verdade para a criação, não para a destruição. Isto é tudo no momento que eu tinha para nisso falar. Espero ter abrido a consciência de vocês para algo maior, que virá a todo momento, por portais que se abrirão no universo, neste ponto de ligação. Espero todos vocês no ponto que lhes disse, novamente no ponto de reencontro. Fiquem com a paz e a luz do seu Pai verdadeiro, da sua Mãe verdadeira e do seu Mestre verdadeiro. Vos deixo. Até mais.